Graças a Deus. Amém, igreja do Senhor. Que bom, que bom, que bom. A tua presença é uma alegria para Deus e para nós. Amém. Que bom te ver, que bom ver o povo de Deus. Povo preparado, povo que estão na mão do Senhor. Que Deus seja louvado pela tua vida. Que Deus seja louvado pela nossa vida. Que Deus seja louvado. Amém. Eu posso notar que ainda tem algumas pessoas que estão sentadas na igreja. Por favor, no respeito do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se pudermos nos colocar de pé e aplaudimos fortemente pela glória de nosso Deus. Aleluia. 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 Ah bom, que Deus seja louvado. Nós agradecemos a Deus porque Ele é bom. A sua misericórdia estende-se de geração a geração. Nós agradecemos também a liderança da igreja, na pessoa de nosso reverendo pai, pastor João Mbala José, que não está aqui presente conosco, mas espiritualmente estamos juntos. Amém. Também nós queremos agradecer o vice-reverendo que está aqui conosco. Será que podemos aplaudir fortemente para glorificar Deus pela vida dos seus servos? Aleluia! O servo de Deus merece respeito, merece o nosso respeito e merece a nossa admiração. Amém? Que Deus seja louvado pela vida dos seus servos. Também eu quero agradecer a presença dos ministros do Senhor aqui presentes, as nossas diaconisas que estão sempre na obra. Amém? Que Deus seja louvado. E a igreja geral, você tem que glorificar Deus pelo fato de conhecer Jesus na sua vida. Eu posso ver as pessoas o cheio dos bens, o cheio da sabedoria, o nome, as pessoas mais famosas do mundo, as pessoas que marcaram a geração, mas farto deles não ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador na vida deles. Hoje até os nomes ficam como marca história, mas é triste. Amém? É triste. Amém? Alguns tiveram a oportunidade de se encontrar com a palavra na curva da sua vida. A coisa maior nesse mundo é se encontrar com Jesus. Ele é o verdadeiro amigo. Ele que nos entende mais que todo mundo. Quando todo mundo te deixa, Ele está lá no seu lado. Quando você se sente fraco, não tem apoio, não tem ninguém, Ele diz, não se preocupa. Mesmo que estás atravessando o vale da ombra da morte, eu estou contigo. Amém, igreja do Senhor. Que Deus seja louvado. Pela graça, nós estamos aqui, não é porque nós queremos, mas é pela vontade de Deus. E nós estamos aqui para falar, não é daquilo que o homem pensou, mas estamos aqui para falar na parte do Senhor. Porque temos credencial que Deus nos deu nesse dia de hoje, de estar aqui perante o povo de Deus para falar na parte do Senhor. Se você não me ama, não olha para mim, vai perder. Eu sei que todo mundo não tem direito de nos amar, mas quem me ama, que Deus te abençoe. E se você não me ama, não olha para mim, olha a palavra do Senhor. Amém? Ok. Que Deus seja louvado. Sem perder tempo, vamos pegar nas nossas Bíblias. Vamos abrir no livro de João, capítulo 4. João, no seu capítulo 4, quero alguém que pode nos ajudar na leitura, por favor. João, no seu capítulo 4, versículo 14 até 15. Mas aquele que beber da água que eu lhe dei, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe dei se fará nele
uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Palavra do Senhor. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Palavra do Senhor. Será que podemos aplaudir pela glória de Deus, pela palavra? Aplaudir fortemente pela palavra de Deus. Amém. Amém. Agora, olha, irmão que está no seu lado, fala, seja atento para ouvir o que o Espírito vai falar contigo. Amém. Ok, podemos tomar nossos assentos no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo nos capacita para não falar aquilo que nós pensamos, mas para falar em si, digo o Senhor, na igreja. Amém. Ok. E se nós podemos notar a tema que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com a igreja do Senhor nesse dia de hoje. O tema está no capítulo 14, não sei se é na parte B, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Esse aqui é o tema que, humildemente, pela ajuda do Espírito Santo, vamos ter a ousadia de compartilhar com a igreja do Senhor. Porque esse tema, o Espírito Santo colocou em nós esse pensamento para compartilhar com a igreja do Senhor. Porque nós sabemos que nosso tema desse ano quem pode nos ajudar? Diga. Amém. É a superação com Deus. É a superação com Deus. E esses dias, ou essas semanas, nós temos 7 semanas que estamos a compartilhar sobre o reavivamento da igreja. O reavivamento da igreja, que está no livro de Abacuque, no seu capítulo 3, versículo 2. Abacuque está a dizer, depois de ouvir a palavra do Senhor, ele diz, o Senhor reaviva a sua obra. Então, não vamos sair nessa visão que Deus colocou na vida do seu servo. E hoje, pela graça de Deus, estamos aqui para falar na igreja sobre esse tema que nós tiramos na Bíblia, no João 4, 14, parte B, onde que era uma resposta de Cristo, Jesus, de uma mulher, frente de uma mulher. Essa mulher tive a graça, tive a oportunidade na vida dele de se encontrar com Deus. No momento que o povo judeu considerava a Samaria como uma terra dos pecadores, na forma que muito olha para os mundos, né? E na forma que nós, às vezes, olhamos para nossas irmãs, porque você ouviu uma coisa que falaram a respeito dele, ou uma terra. Nesse momento, nessa época, Jesus começou o seu ministério, depois de se encontrar com João Batista. Nós sabemos que o mundo ficaram 400 anos de silêncio que Deus não falava. Ele esperava a promessa que Deus diz no profeta Joel. Ele esperava a promessa que virá um Redentor para salvar a humanidade. E antes do Redentor vir, antes de Jesus vir no mundo, ele foi, quem lhe precedeu foi João Batista.
João Batista, ele foi despertador do Senhor. Ele levou a mensagem. Deixa-me te dizer, não existe reavivamento da igreja, não existe reavivamento sem a palavra de Deus. Antes de reavivamento nas nossas vidas, antes de reavivamento ainda precede a palavra de Deus. Por quê? Reavivamento não é a vontade do homem. Reavivamento não é plano do homem. Reavivamento é a vontade de Deus. Os homens podem se juntar para que haja reavivamento, mas se não é a vontade de Deus, nada vai acontecer. E aonde que nós lemos no livro primeiro livro de Timóteo, ali o apóstolo Paulo está confirmando uma coisa, que a igreja é a firmeza, é a coluna da verdade. Na igreja, a missão da igreja é levar o povo de Deus a se encontrar com a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Entramos na pregação. Essa mulher que nós vimos no João 4, ela era samaritana. Para entender bem essa narração, começa mesmo no capítulo 1. Capítulo 4, versículo 1 até lá adiante, você vai entender. Essa mulher era samaritana. Como nós falamos que naquela época o povo judeu não considerava o povo samaritano. Até para passar na Samaria era um pecado para ele. Imagina ainda. Se tu estás nesse estado, que todo mundo te olha como pecador, todo mundo te olha que não. Aonde virá o teu socorro? Mas deixa-me te dizer, tem alguém que nos amou primeiro. Ele não se importa na nossa estado, mas ele diz, se você ouvir a palavra do Senhor, não endureça o teu coração. Aceita. Ele entrará no teu coração, ele vai viver contigo. Essa mulher viveu numa condição extrema. Essa mulher tinha conhecimento na sua forma. Essa mulher era um povo desprezado. Ninguém poderia olhar para ele, porque o judeu, nem se te ouvir passar só na Samaria, você se considera como impura, uma pessoa que não dá para viver com eles. Houve uma separação étnica, houve uma separação ideológica, uma separação espiritual entre eles. E um dia, achou essa mulher ir na fonte. A fonte de Jacó, a fonte que foi estabelecida para o homem. No capítulo 6 diz, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado de caminhada, porque Jesus estava cansado, Jesus estava a sair do judeu em Jerusalém para se dirigir na Galileia. Agora, para chegar na Galileia, você deve passar para Samaria. Os povos judeus são fartos que a terra de Samaria era uma terra onde vive o povo impuro. Ele até se para ir na Galileia, ele fazia outro contorno para chegar ali. Só a dizer, quer dizer, eu estou aqui na Mutamba, quero chegar, como posso dizer, quero chegar, por exemplo, no aeroporto. Para ir facilmente no aeroporto, eu saio aqui de Mutamba, vou passar na Maianga, depois chego até lá, para tirar outros caminhos. Vou chegar mesmo lá no aeroporto. Mas agora, no povo, caso desse povo também era assim. Você sai da Galileia, sai
do judeu para ir até chegar na Galileia, você deve passar lá. Agora, para farto de saber que aquela terra vive o povo que são impuros, eles passavam, eles saem daqui, mas vai passar pelo Quimbango, Rocha, até chegar lá na Galileia. Mas um dia, o mestre do tempo, um dia, fonte de água viva, um dia, o nosso modelo que vem não para separar, mas para resgatar o povo que são perdidos. Deixa-me te dizer, não olha o teu irmão como um pecador. Não olha, seja que o pecado dele está a soar mais que tudo. Não olha. Você não sabe o plano de Deus na vida dessa pessoa. Esse povo judeus, os sacrificadores, os anciãos de igrejas, podemos notar isso, os que se davam armada espiritual, eles nem saudavam os povos de Samaria. E por isso, não é por acaso que Jesus deu aquela parábola do um bom samaritano. Que ele estava a passar, viu uma pessoa, lhe bateram até o ponto de morrer. Os entre aspas, o santo passava de lado. O entre aspas, as pessoas que sabem jejuar, passava de lado. O entre aspas, as pessoas que andam segundo a palavra de Deus, passava de lado. Mas as pessoas desprezadas, ele que cumpriu a vontade de Deus. Eu não quero encorajar-te a fazer mal. Mas quero te encorajar a dizer que olha para as pessoas que são perdidas. Jesus, a passar, Jesus disse, eu sou o modelo, eu sou o caminho e a verdade. Eu não vim aqui para te ouvir a fofocar Y e negar Y porque você está lhe fofocar. Mas eu tenho que se encontrar com ele, falar para saber de verdade, ele é a pessoa que você está dizendo. Quantos de nós hoje perderam as oportunidades? Quantos até morreram porque um dia alguém blasfemou? Alguém falou mal no nome dele. E essas pessoas têm coragem de falar mal dos outros, ao invés de nem te conhecem. Amém. Amém. Deixa-me te dizer, essa aqui é a pura verdade da palavra do Senhor. Jesus Cristo, a passar por aí, ele logo foi sentado no lado do fonte. Deixa-me dizer, essa é uma revelação. Jesus Cristo foi sentado no lado do fonte de água que foi feito na mão do homem. Mas ele é a fonte de água viva. Essa mulher saiu na casa dele, foi lá para procurar a água. Olá, Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para ti. No mesmo caminho que todo mundo vai passar, mas aquele caminho para ti, Deus tem o melhor para ti. Essa mulher saiu na casa dele. Ele diz, eu estou aí procurar água. Deixa-me te dizer, essa mulher era uma pessoa que tinha conhecimento da parte do Senhor. Essa mulher sabia que Deus existe. Porque se você seguir a narração, essa mulher tinha alguns conhecimentos. Mas uma coisa que faltou nessa mulher é a revelação. Sabe, por excesso de conhecimento, você vai confundir o demônio e o anjo. Mas é a revelação. A revelação te tira a cegueira. A revelação te dá a identidade real dessa pessoa. Jesus foi sentar naquela água. Logo apareceu uma mulher. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Esse já é o versículo 7. Diz-lhe Jesus, dá-me água. Cuidado nas conversas. Cuidado nas conversas. Jesus começou a abordar essa mulher. Mas essa mulher, quando olhou a forma de Jesus vestir,
Quando olhou para ele disse que esse aqui é judeu. Esse senhor é judeu. Nós com ele não temos entendimento. Eu perguntei a ele, como é que você consegue saber que esse aqui é langa, esse aqui é... A langa, a sua forma dele, você vai saber se é langa. Amém. Jesus Cristo se encontrou com essa mulher. Logo que a mulher viu essa pessoa, ele disse que esse aqui é judeu. E Jesus veio abordar. Porque Jesus Cristo só sabia qual é a missão de Deus. Uma vez, um dia, as coisas mudam. Para Jesus, um dia, as coisas podem mudar na sua totalidade. Umas coisas que você pode esperava anos e anos, um dia as coisas podem mudar. Esse dia era especial para essa mulher. Quando ele se encontrou com a palavra, quando ele se encontrou com Jesus, ele foi na fonte feita para homem, mas ele, pela graça de Deus, na graça, porque nós vivemos pela graça, ele se encontrou com a fonte de água viva que Apocalipse, no seu capítulo 22, versículo 17, diz que essa água vai saltar até na vida eterna. Tudo que o mundo pode nos dar vai acabar aqui. Casamento vai acabar aqui. Os prédios vai acabar aqui. Empresa vai acabar aqui. Tudo que nós estamos a fazer vai acabar aqui. Mas essa água que Jesus tinha é até na vida eterna. E essa mulher, quando Jesus começou a abordar, me dá água para beber. Ele diz-lhe a mulher, Senhor, desculpa lá, 9, diz pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque o judeu não se comunica com samaritano. Como é que você, o judeu, nós, embora que frequentamos a igreja, embora que falamos que somos cristãos, mas nós nos entendemos com vocês, porque vocês são ímpios, porque vocês se acham que vocês sabem, porque vocês são assim, vocês são cozidos. Essa mulher começou a falar com Deus, porque a visão dele era na cegueira. Essa mulher começou a desprezar Jesus. Eu te pedi, me dá. Como Elias, quando foi visitar aquela mulher de Sarepta. Mamãe, me dá só pão, coisa, vou comer. Ele disse, só fiquei com isso aqui, ele disse, me dá. Você não sabe o que eu carrego dentro de mim. Essa mulher começou a desprezar Jesus. Ele disse que nós com vocês não tem comunicação. Igreja, cuidado com o conhecimento sem a revelação. Cuidado com o conhecimento sem a revelação. Cuidado com o conhecimento sem a revelação. 3 vezes. O apóstolo Paulo estava a destruir a igreja do Senhor, mas o apóstolo Paulo tinha conhecimento, mas não tinha revelação. Essa mulher, o que ele representa? A mulher representa o nosso estado. Não é como o do mundo, mas como alguém que até frequenta a igreja. Alguém que frequenta a igreja todos os dias tem conhecimento. Ele ouve a palavra, tem conhecimento. Ele está cheio dos livros, tem conhecimento, mas não tem a revelação. Essa mulher representa uma pessoa que ainda não tem revelação. Uma pessoa que ainda está cheio de eu. Essa pessoa ainda frequenta a igreja, mas ainda não se encontrou pessoalmente com o mestre. E que é isso que representa essa mulher. Infelizmente,
O estado de muita gente são assim. Infelizmente. Mas não se preocupe. Haverá um dia para ti. Pode ser que o dia é hoje. Jesus insistiu. Mulher, me dá água para beber. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem eu que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te dará água viva. Diz-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde depois tem a água viva. Sabe, é aquilo que nós falamos. O conhecimento sem a revelação pode te levar na perdição. Essa mulher começou a confrontar Jesus. Essa mulher começou a mostrar a Jesus que tu não tens nada. Amém. Tu não tens nada. Como é que você vai me dar água? Você só tiver na mão, não tem nada. Não tem carro, não tem nada, não tem casa, não tem nada. Até o lugar de dormir não tem. O que você tem para me dar? Mas sem a revelação, tu insistir, pode te levar no inferno. Essa mulher tinha aquilo que muita gente tem na igreja. Sabe, há duas coisas. Temos Espírito Santo e temos a lei da consciência. A lei da consciência foi adquirida para Adão quando ele comeu o fruto. A Bíblia diz que os olhos dele se abriu, ele tinha conhecimento do bem e do mal, mas não tinha Espírito de Deus dentro dele. A lei da consciência, alguém pode entrar na igreja, ele diz que eu estou aí na igreja porque Deus que me criou, eu tenho que lhe servir, eu tenho que dar oferta, eu tenho que dar dízimo, eu até tenho que ministrar, eu até tenho que posso trabalhar como corista, como intercessor, como coisa, mas com a lei da consciência. E o Espírito Santo é a pessoa de Deus dentro da pessoa. A lei da consciência é aquilo que o povo judeu tinha. Como já ouvi mal sobre a Samaria, há muitas coisas que foi ditas sobre a Samaria. A lei da consciência não o obrigava a saudar os povos samaritanos. Mas o Espírito Santo quebra as leis. O Espírito Santo quebra as barreiras. O Espírito Santo entra aonde que o homem não pode entrar. E essa mulher, embora que para ele tinha conhecimento, mas ele estava num estado de um pecador, de um ignorante, e uma pessoa sem identidade. Apóstolo Paulo disse que nós éramos um povo sem identidade. É a cruz que nos deu a identidade para ser chamado Filho de Deus. Aleluia. E essa mulher começou a se defender. Jesus Cristo, 11, diz-lhe a mulher: Senhor, tu não tem nada, como que tirar tudo por aí? 12. A mulher era capaz de dizer a Jesus: olha a cegueira, aonde que pode te levar? Desprezar o dom de Deus. A mulher, no 12, ele diz em Jesus, não sei se os irmãos estão, sim, é bom andarmos juntos. Deus abençoe. 12. És tu maior que nosso pai Jacó? Aleluia. A cegueira com conhecimento pode te levar no inferno.
A cegueira sem revelação pode te levar no inferno. Tu que está me assistir online. A cegueira, o conhecimento sem a revelação do Senhor pode te levar no inferno. Essa mulher, ele se achava, tinha conhecimento. Essa mulher se achava que não. Mas agora, quando ele entrou na confrontação com Jesus, ele disse: é tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço de beber. Ele bebendo ele próprio, deu nos seus filhos e nos seus gatos. A perguntar a Jesus, sem saber que antes de Jacó existir, Jesus já estava. Jesus, humildemente, está a olhar para ele. Ele disse: não se preocupa, filha, você tem a cegueira espiritual, mas daqui a nada as coisas vão acontecer. A mulher começou a se defender: bem, mano, deixa-me te dizer, você pode frequentar a igreja, mas enquanto que eu ainda estou a clamar forte na tua vida, cuidado. O nosso eu conheço, eu sou, cuidado. Cuidado. A mulher começou a mostrar que ele tem um pai, ele tem alguém, ele tem fulano, ele tem fulano, ele tem fulano. E Jesus 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Bem, mano, não existe felicidade no mundo. Tudo que o mundo nos oferece é efêmero, como diz em francês. Não é para a vida toda. Você pode amar a mulher mais bonita do mundo. Você pode ter tudo que o mundo pode te oferecer. Bem, mano, não existe nada de bom nessa terra. Nós nos enganamos entre nós, mas não existe nada de bom nessa terra. Tu pode estar na França, na Bélgica, não sei aonde. Não existe nada melhor nessa terra. O melhor é aquilo que vai entrar no céu. Você já viu alguém morreu? Ele disse que eu peguei no dinheiro, peguei naquilo que eu tinha, vou carregar isso no céu. Vai entrar aonde? Vai entrar aonde? Ainda o nosso corpo, antes de entrar para aquilo que vão ser salvos, quando a trombeta vai soar, o nosso corpo, a Bíblia confirma que será transformado. Vai ficar. Você pode fazer BBL, você não sei se pode fazer tatuagem mais cara do mundo, pode fazer, vai ficar e vai apodrecer. Mesmo a pessoa que te diz que, baby, eu te amo de todo o meu coração, depois de 3 dias não vai te aguentar. E se ele falar que como você lhe ama mais que todo mundo, entra no caixão, vai com ele, vai te negar. E morre, depois de um dia aparece na casa, vai gritar, viu o demônio. Vai procurar os intercessores para vir orar. Tem que libertar essa casa do demônio. A pessoa que você falava que ama de todo o coração, agora é demônio. Para ver que nesse mundo não existe nada de bom. Amém. Será que podemos aplaudir para a glória de Deus? O apóstolo Paulo falou com Timóteo: você deve saber andar na igreja, que é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja não pode esconder a verdade. Ou porque os membros vão fugir. Quem vai fugir, ele não foi destinado. A igreja não pode esconder a verdade. Agora, aonde que nós vamos sentar nesse momento e aqui? Jesus respondeu-lhe, 14. Mas aquele que beber água que o dá, 15 agora. Diz-lhe a mulher: Senhor, dá-me desse água. Fala comigo: Senhor, dá-me essa água. A mulher estava com o mestre. Estava com Deus, que não olha a aparência, mas olha o coração. A mulher
tive a graça na vida dele de se encontrar com Jesus. E quando ele pediu aquele água que Apocalipse confirma no seu capítulo 22, 17, água que vai nos levar até no céu, aquele água viva. Quando a mulher pediu essa água, Jesus Cristo olhou para ele. Bem, mano, Jesus Cristo não vai te mimar. Jesus Cristo não vai te passar mal em cima. Mas Jesus Cristo vai te confrontar com a verdade. Porque conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quanto de nós fugiu à igreja só porque um dia lhe falaram a verdade? Quanto de nós ficou aborrecido com aquele pastor, com aquele evangelista, porque um dia lhe falou a verdade? Bem, mano, deixa que Deus e Jesus Cristo te recebe nas suas mãos. Essa mulher aqui no versículo 15, ele estava a passar um momento de quebrantamento. Jesus Cristo não pode te dar aquele água, embora que no teu coração ainda exista sujeira. Jesus Cristo não pode te dar aquele água, ainda que no teu coração exista altar de Baal. Tem muita gente só trocar os pés, mas o coração ainda está naquela mamãe. Ele, quando entra no momento de problemas, ele esquece Deus. Ele vai naquele mamã. Aquele mamã tem um sabonete. Aquele mamã tem óleo. Aquele mamã tem azeite. Aquele papá tem não sei o que. Jesus Cristo olha para ele. A mulher está pedindo as coisas mais preciosas que não se compra. Só Deus que pode dar. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, toma de graça e água da vida. Essa água é água da vida. Essa água é água da vida. Essa água que Jesus dá vai saltar até na vida eterna. Essa água, quando você bebe, ele te restaura espiritualmente. Porque ele quer te usar como evangelista. Ele quer te usar como alguém que vai resgatar as almas. Jesus Cristo não vai te dar o seu espírito para soberba, para você se envaidecer, para dizer eu que fiz, eu que sou. Mas antes de te dar, ele tem que te quebrar. Essa mulher se confrontou. Jesus confrontou-lhe. Jesus diz-lhe, vai, chama o teu marido. Jesus Cristo sabia que o problema dessa mulher é esse. Vai, chama o teu marido. Ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele diz, vai, chama o teu marido. E a mulher simulou um comportamento perante Deus. Mulher fez um comportamento perante o Senhor que conhece não é só a nossa forma de manejar a palavra, mas que conhece o nosso coração. Você está pedindo algo que se Deus te dar isso no teu estado, esse algo pode te levar até no inferno. E aquilo que nós falamos, o dom, sem o fruto do Espírito Santo, pode te levar no inferno. Saul, Deus mandou Samuel para lhe ungir como rei, mas ele não passou para quebrantamento. Depois ele brincou com a graça de Deus. Com a graça não se brinca.
E quando você se acha que a graça é suficiente na tua vida, dia Deus vai te deixar sozinho. Vai. Como você te achar que tem a graça, pode fazer e fazer, vai. Estou te olhar. E você vai chegar num beco sem saída, aonde que você vai dizer, não, eu tenho que voltar no Senhor. E Jesus começou a confrontar a mulher. Ele diz, a mulher respondeu, diz, não tenho marido. Eu não tenho marido. Jesus Cristo olha para ele. Esse é o momento que eu estava meditando, eu disse, esse é o momento mais alto dessa conversa. Ou você seja salvo, ou você morre. Porque se você não aceita de ser confrontado pela verdade, o contrário vai acontecer. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos salvar. E se você negar a verdade, a morte está no seu lado. Jesus lhe diz, como Jesus é Deus, como estamos aqui nesse momento, o que você ainda guarda como cristão no seu coração? Mas você está a pedir a Deus para te dar reavivamento. Estás a pedir a Deus para te restaurar, para me dar força. Deus, eu quero. Mas Jesus está a olhar que o teu comportamento, mesmo em casa, marido não te aguenta mais. No trabalho, os trabalhadores então são mais que tapetes para pisar. E imagina esse comportamento. Imagina ainda tudo isso que essa mulher tinha. Ele tinha conhecimento, mas ele não tinha revelação. Ele tinha conhecimento. E imagina ainda que, embora que ele tinha conhecimento, mas no coração dele ainda, ele não aceitava qualquer, nem para dar água, nem para oferecer água para beber, de alguém que você não conhece. E em cima desse comportamento, vão te dar mais o Espírito Santo. O que você vai ficar agora? Vai ficar mais que Mobutu, o ditador. Vai ficar mais que Che Guevara. Mas Deus não quer que nós sejamos assim. Nosso modelo é Cristo. Cristo tinha paciência com essa mulher. Cristo começou a confrontar com ele e falar a verdade. Ele disse, sim, mulher, você diz a verdade. Você está pensando que está mentindo? Eu te conheço e você diz a verdade. Você tinha 5. E ainda aquilo que está contigo não é o teu marido. Porque tive 5 maridos. E o que agora tem não é o teu marido. Isto dizeste com a verdade. Com a verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, veja que tu és profeta. Aleluia. Podemos aplaudir pela glória de Deus. Mulher aceitou. Mulher aceitou a verdade. Mulher aceitou a palavra. Mulher aceitou. Ele negou eu dele. Ele disse que aqui o pau de o racha. Ou a vida ou a morte. Mulher aceitou. Mulher disse, agora que eu entendi que você é profeta, porque aquilo que você está a falar, o coragem, a unção, aquilo que você falou, só Deus que pode me falar isso. Pela reputação, porque até nesse momento, ele ainda estava assim. Pela reputação que o povo do judeu tinha com o povo de Samaria, essa mulher tinha razão de não aceitar. Porque você me ofende, nós também vos ofendemos. Completa aquela aí. Você me ofende, eu também te ofendo. Vou falar no singular, porque já me complicou um pouco. Você me ofende, eu também te ofendo. Agora você que me ofende, eu que te conheço a tua fraqueza,
Está me falando da verdade? Bem, mano, o parte, o racha, ou a vida ou a morte. A mulher diz, eu vi que você é profeta. Você é profeta. Jesus agora, nesse momento, 20. A mulher começou ainda a dizer muitas coisas. Para ver que essa mulher tinha conhecimento, 20. Nossos pais nos ensinaram. Nós temos conhecimento que devemos adorar. Vocês falam que devemos adorar nos montes ou em Jerusalém. Ele entrou, começou, como diz em francês, a demonstrar. Ele começou a demonstrar o seu conhecimento perante o próprio conhecimento. Ele começou a se defender perante a Deus que ele criou. Ele começou a se defender perante a pessoa que tem a vida. Ele começou a se defender. É o comportamento que muito tem na igreja. Bem, mano, quando você é confrontado pela verdade, não confronta a verdade. Humilde, aceita. Porque você não sabe o dia da manhã. Essa mulher entrou no momento da conversa mais alto na vida dele. Ele começou a dizer as coisas. Mas Deus, como Jesus tinha a missão para salvar essa mulher. Porque ele sabia que depois dessa mulher, tem as pessoas que ele tem que pregar a boa nova. Depois dessa mulher, tem as pessoas que ele tem que salvar. Depois dessa mulher, tem as pessoas que devem só. Olá, aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus usou a mulher, porque às vezes se Jesus próprio entrar na Samaria, poderia até lhe pedrejar. Mas ele usou uma pessoa, ele colocou água, fonte nessa pessoa, para essa água atingir todo o país. Essa aqui é a visão de Deus, pelo reavivamento. Essa aqui que é a visão de Deus. Mamãe Eva, controla a hora, por favor. Essa aqui que é a visão de Deus. A mulher começou agora a falar com Jesus, humildemente. Os nossos pais nos falaram assim, os nossos pais nos deram assim. Bem, mano, tem as pessoas. Ele desde que nasceu, ele bate peito. Eu nunca fugi na igreja porque a minha mãe me levou na igreja desde a criança. Sim, não tem problema. Te levar na igreja não é mal. Mas depois de te levar na igreja, será que você se encontrou com o Senhor? Está vendo nós, os homens? Nós, as pessoas. Eu posso te escandalizar. Eu posso te escandalizar. Você, quando olha pelos homens, é difícil. Quando fala do homem, é a mulher dentro. Não é que é homem. Deus fala sempre homem, mas mulher está lá. Quer dizer que numa linguagem fácil, nós, as pessoas do mundo. É por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia. Você, depois de te levar na igreja, você agora tem que se encontrar com o Senhor. Essa mulher, os pais lhe ensinaram as coisas. Ele aqui começou a demonstrar. Começou a falar com Jesus. E Jesus viu que não, a palavra tocou essa mulher. Deus conhece. Aquilo que você está pedindo ao Senhor, ainda tem um processo que você tem que passar. Se você aceitar esse processo, depois ele vai te colocar a dádiva que o mundo não compra, que o mundo não pode te dar. Mas primeiramente você tem que aceitar a confrontação e aceitar a verdade. A verdade não se esconde. Essa mulher aceitou. Ele começou a conversar com Jesus. Nos ensinaram a adorar aqui. Agora, Jesus começou a lhe levar no nível também alto. Jesus começou a lhe dar as coisas do céu. Ele diz, sim, vos ensinaram assim. Mas a hora que vem, esta hora, Deus não se preocupa só a procurar os adoradores.
Mas ele se preocupa com procurar os verdadeiros adoradores. Deus não se preocupa só a procurar os adoradores que chegam cedo na igreja. Chegar cedo é bom. Quem chega tarde tem problema. Chegar cedo na igreja é bom. Mas chegar cedo com a revelação é melhor. Como dizem em francês, c'est mieux. Chegar cedo na igreja é bom, mas dentro da revelação é melhor. Quer dizer, saber por que você deve chegar cedo na igreja. Não é só acompanhar porque fulano costuma chegar cedo. Não. Tem que chegar cedo com conhecimento. Tu vai chegar cedo porque eu sei que o meu Deus merece reverência. Quando nós falamos que 9h15, eu não posso chegar 9h30. 9h15 não é pela homem, não é pelo pastor, mas pela glória de Deus. Hoje o pastor Mbala não está. Está na obra. Mas você chegou cedo porque você sabe, eu devo chegar cedo. Amém. Essa mulher começou a receber as dádivas do Senhor. Jesus começou a lhe revelar as coisas que nem os judeus sabiam. Jesus começou a lhe revelar o que é a verdade. O que significa adorar. O que significa ser filho de Deus. O que significa ser serva do Senhor, o servo do Senhor. O que significa? Bem, mano, aceita a ser confrontado com a verdade. Jesus Cristo passou, a mulher passou no procedimento de quebrantamento. Tudo eu dele caiu no chão. Porque a pessoa que estava a falar com ele é o Poé. A pessoa que estava a falar com ele é Deus Todo-Poderoso. Ele nos conhece. Eu sempre falo isso. Sabe, nós crescemos na igreja. A mãe nos ensinou sempre a ir na igreja, tudo. Eu, às vezes, tem um tempo que chegava na igreja, pregava, eu senti remorso, começo a chorar mesmo na igreja. Mas ainda não tinha Jesus. Mas quem me aproximou de Jesus é meu colega da escola. Ele não fez um culto online, não fez um culto não sei o quê. Ele só me diz, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Essa palavra era suficiente para tocar-me. Bem, mano, você pode frequentar a igreja. O que está fazendo que o teu comportamento não deixar? É porque você ainda não se encontrou com a verdade. O dia que a palavra vai tocar, o dia que não vai ser uma emoção, vai ser a conversão genuína. Vai ser uma coisa que o homem não vai depurar. Você vai sentir que eu tenho que deixar, eu tenho que seguir Cristo. Essa mulher passou esse momento e Cristo começou a lhe falar as coisas do céu. As coisas maravilhosas que nós precisamos. Não é as coisas que nós queremos, mas as coisas que nós precisamos ouvir. E a mulher diz, 25. A mulher diz, eu sei que Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele virá, quando ele vir, nos anunciar tudo, Jesus diz, eu sou Jesus. Eu sou Salvador. É uma das raros momentos que Jesus revelou. É uma das raros momentos que Jesus revelou a sua verdadeira identidade. Imagina aí a diaconisa Jaqueline. Qual é o nível agora que Jesus... Porque Jesus é Deus. Sabe? Chega num momento que você quer revelar uma verdade em alguém, mas você ainda sente receio, né? Você, pela intuição, sente ainda receio. Você olha às vezes essa pessoa que ainda não tem maturidade para aceitar essa verdade. É por isso que Jesus Cristo não foi diretamente, mas ele preparou ainda essa mulher. Às vezes, todos os dias que você frequenta a igreja Nova Aliança,
Jesus estava a te preparar. Te preparar, desculpa lá. E hoje é o dia que a verdade caiu. Não sei amanhã que vai ser por ti. E a Bíblia diz que quando você ouve a verdade, não endereça o teu coração. Não sei a tua amanhã o que o mundo tem como surpresa para ti. Surpresa do mundo pode te agradar hoje, amanhã, mas depois traz a morte. E ali diz-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou aquilo que você esperou. A Bíblia diz o Messias. Tem as pessoas do Antigo Testamento que a vinda de Jesus era uma pesquisa para ele. Ele sonhava vir esse momento. Ele sonhava vir quando o Messias vai vir, como é que as coisas vai ser. Tem as pessoas que fizeram as pesquisas para saber. Para saber quando ele vai vir agora. Você tem a graça de se encontrar com essa pessoa. Uau! Você é uma pessoa maravilhosa. Você hoje tem a graça de se encontrar com essa palavra. Você é uma pessoa maravilhosa. Deus conta contigo, meu irmão. Estamos já aí no fim. Seja que ainda tem tempo, mas estamos aí já. E quando Jesus vê que, agora sim, esse aqui agora é discípulo. Porque Jesus veio para preparar os discípulos. Ele vê que esse aqui agora está pronta para entrar na missão. Na missão, quando você não está preparado, vai ser derrotado. Embora que tenha a Bíblia na mão, está a levar a palavra. Mas sem espírito que leva, que precede, você vai ser derrotado. Jesus diz, agora o momento chegou que eu tenho que descarregar água viva nessa pessoa. Eu não vi aqui aonde que Jesus disse, está aqui, não sei, o pastor, o nosso reverendo tem mais conhecimento nessas coisas. Eu não vi aonde que Jesus disse, está aqui água, está aqui lenço, agora não. Evangelho finda, de Deus é a fé. Você quando ouvir a palavra de Deus, aceita, a fé vai começar a trazer sobrenatural na tua vida. O justo viverá pela fé. Jesus Cristo carregou água viva. Eu também não vi aqui na Bíblia onde que a Bíblia diz que Jesus Cristo orou para ele. Não. Por quê? Ele, no mesmo tempo, era pai, era filho, era espírito. Quer dizer, quando ele diz que vai, ele está contigo. Quando ele diz que sobe no altar, ele está contigo. Não se preocupa aonde que virá o conhecimento, ele vai te dar. Você só se disponibiliza que, pai, estou aqui, usa-me para salvar alguém nessa sala. Essa mulher chegou no ponto, Emília, não se preocupa, procura Deus. Não se preocupa, procura ainda Deus. Não procura só aquilo que Deus dá, mas procura ainda Deus. Sabe, lá posso dizer, uma mulher quebrantada, uma mulher preparada espiritualmente, ele vai ser como Abigail. Ele vai ser como Sephora, mulher de Moisés. Quando o homem quer cometer erro, Abigail vai defender, vai salvar. Procura ainda Deus. O casamento vai ser mar de rosa para ti, quando você já passou na mão do Senhor, de uma forma verdadeira. Vai fazer a hora da família. Vai fazer a hora da igreja.
vai fazer a hora do marido. Essa mulher fica com 11 minutos, né? Vou acabar com 11h30. Ficamos com 6. Yeah. Essa parte aqui é a parte também importante nessa pregação, que vai fazer já a nossa conclusão. Irmão, projeta João 4:42. Podemos até começar 39. A Bíblia diz: e muito dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Quer dizer, aquelas pessoas que o mundo considerava os ímpios, ele que poderia vir e trazer a palavra, se não é Jesus fazer a milagre. A boa nova não é para guardar, a boa nova é para levar. Jesus usou essa mulher. Ele disse: essa mulher é samaritana. Se eu conseguir lhe preparar como discípulos, com a minha graça, com a água viva que eu vou carregar nele, ele vai transmitir a vida aonde que ele vai passar. Essa mulher não levou mais a fofoca. Não, vamos negar o judeu passar aqui. Ele levou a boa nova. Ele diz: eu me encontrei com alguém que não fala como todo mundo. Eu me encontrei com alguém que tem algo de Deus dentro dele. Eu me encontrei com alguém. Aquilo que João Batista diz: eu não sou digno de tirar as suas sandálias. Essa mulher teve a graça de se encontrar. Hoje, Jesus, você não vai lhe ver em si, mas você vai se encontrar com Jesus pelo intermédio da palavra da revelação. E essa palavra que caiu hoje. Essa mulher foi uma bênção para a terra. Mas a identidade dele de passado era uma vergonha. Depois ela tornou-se uma bênção para o país. A Bíblia diz: ele entrou na Samaria. Ela começou a falar do Senhor. Levar a boa nova. Levar a boa nova do Senhor. Falar que ele é o Messias. Oh, Jesus Cristo. Por favor, desculpa lá. Desculpa-me lá, amém? Graças a Deus, que Deus te abençoe. Não olha pela minha fraqueza, mas olha a palavra de Deus. Essa mulher levou a boa nova. Bem, mano, se tem algo especial que você pode receber na tua vida, é a boa nova, é a verdade. Porque é a verdade que vai te salvar. Essa mulher se encontrou com a verdade. Jesus fez nela fonte de água viva. Ele levou água viva no país. Ele pregou a boa nova. A Bíblia diz: os samaritanos se converteram, aceitaram Jesus Cristo como Senhor Salvador. Aceitaram. E a pergunta é essa. Agora, como que ficou as pessoas que ofendiam os samaritanos? Aqueles judeus que se dava o dono de tudo. E a Bíblia diz, 42, essa aqui deve ser a palavra que todos nós devemos confessar um dia. E dizia a mulher: já não é pela tua dito que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. 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 Você que ouvir até essa palavra,
Você que ouviu essa palavra, que o Espírito de Deus, que te escolheu no dia de hoje, de estar aqui na igreja, ouvir essa palavra, que o Espírito possa começar a fazer o trabalho na sua vida. Que Deus te leva a cumprir a missão de Deus aqui na terra. Que Deus te leva aonde que Ele quer. Que Deus muda a tua identidade. Que Deus te concede aquilo que é precioso para a tua vida. Que Deus te tira tudo que é perigo. Que Deus te tira no caminho onde que você quer morrer espiritualmente. Que Deus te concede água viva que vai saltar até na vida eterna. Fechamos nossos olhos. Pega no teu coração.